Caros pais e mães do canal Contos de Terror da Jessie, neste Dia dos Pais celebramos a força, a coragem e o amor que vocês trazem para suas famílias todos os dias. A todos os pais que protegem seus filhos como verdadeiros guardiões e as mães que também desempenham esse papel com dedicação e carinho, vocês são as verdadeiras figuras de coragem em nossas vidas, enfrentando os desafios com determinação e guiando suas famílias com sabedoria. Que este dia seja uma lembrança de todo o amor que vocês compartilham e da importância de seu papel. Feliz Dia dos Pais para todos vocês, que continue sendo a luz que guia e protege aqueles que mais amam. Com admiração e respeito, equipe dos Contos de Terror da Jessie. Causos nordestinos. A criatura alada das noites sem lua. No sertão nordestino, na cidade de Amargosa, uma criatura estranha assombrava as noites sem lua. Sua aparência era terrível. Um ser humanoide, com pés e mãos em formas de garras, grandes asas de morcego, que usava para se cobrir como se fosse um manto negro. Ninguém sabia o que ela era, mas todos a temiam. A criatura usava a escuridão para caçar, e seus voos eram tão silenciosos que mal se podia ouvir. Contudo, havia um sinal sinistro de sua chegada: o piar de uma suindara. A rasga-mortalha. Diziam que, onde a ave pousava e piava, a casa seria visitada por essa entidade. O povo de Amargosa vivia com medo. O sertão, que já era difícil por conta da seca, tornou-se ainda mais perigoso com essa criatura à espreita. Alguns diziam que era o diabo em pessoa. Outras sussurravam que se tratava de um vampiro. Mas ninguém sabia ao certo. O fato era que essa assombração não se limitava a Amargosa. Outras localidades do sertão também relataram avistamentos dela. Na casa de Dona Severina, uma viúva que morava sozinha nos arredores de Amargosa, a suindara piou pela primeira vez numa noite sem lua. "Virgem Santíssima!", exclamou ela, fazendo o sinal da cruz. "Essa noite vai ser longa." Dona Severina correu a trancar as portas e janelas com madeiras grossas, rezando para que a criatura passasse direto. Enquanto ela rezava, o vento começou a soprar com mais força, como se a própria noite tivesse ganhado vida. A escuridão era completa e o silêncio angustiante. De repente ouviu-se um som estranho, como se algo estivesse raspando as garras no telhado. "Quem tá aí?", gritou Dona Severina, a voz tremendo. Não houve resposta, mas logo depois uma batida suave na porta ecoou pela casa. "Severina, sou eu, Cícero. Abre a porta", disse uma voz familiar. Dona Severina arregalou os olhos. "Cícero? Mas você morreu tem uns 5 anos", murmurou, o coração acelerado. A voz do lado de fora ficou insistente. "Abre, Severina, tô precisando de ajuda." Ela apertou o terço nas mãos e gritou: "Vai de retro, coisa ruim. Aqui tu não entra." A criatura do lado de fora soltou uma gargalhada terrível, que parecia ecoar por toda a casa. Como se fossem vindas das profundezas da terra. O cheiro de podre invadiu o ambiente, fazendo Dona Severina quase desmaiar de pavor. "Sai daqui, maldição! Essa casa é de Deus!", ela gritava agora quase em prantos. Mas a criatura continuava a bater, agora com mais força. As batidas começaram a parecer mais como golpes, como se estivesse tentando arrombar a porta. Dona Severina fechou os olhos e começou a rezar em voz alta, implorando pela proteção divina.
Lá fora, a Suindara piava sem parar. E o vento uivava ainda mais forte. Depois de um tempo, que pareceu uma eternidade, as batidas cessaram e o silêncio voltou a reinar. Dona Severina, sem ousar abrir a porta, passou a noite inteira rezando, até que os primeiros raios de sol começaram a iluminar a casa. Na manhã seguinte, quando finalmente teve coragem de abrir a porta, ela encontrou marcas profundas de garras na madeira e um rastro de cheiro pútrido no ar. Com o rosto pálido e as mãos trêmulas, Dona Severina correu para a igreja da cidade, onde contou ao padre Anselmo o que havia acontecido. Padre, aquela coisa veio atrás de mim, bateu na minha porta e ainda imitou a voz do finado Cícero. Eu vi a morte de perto, padre, disse com os olhos arregalados de medo. Padre Anselmo fez o sinal da cruz e respondeu: Dona Severina, essa criatura não é de Deus, é coisa do tinhoso. A Suindara é o aviso. Quando ela pia, a morte está próxima. Mas essa criatura, essa coisa, ela é pior que a morte. Mas, padre, o que eu faço? Como a gente se defende dessa peste? Perguntou Severina, quase chorando. O padre a olhou com sinceridade. A única coisa que podemos fazer é reforçar a fé, manter a casa protegida com rezas e símbolos sagrados. E se essa coisa voltar, não abra a porta, não importa o que aconteça. A notícia do ataque à casa de Dona Severina se espalhou rapidamente por Amargosa. As pessoas começaram a se preparar, trancando as portas e janelas assim que o sol começava a se pôr. Colocavam crucifixos abençoados nas portas e janelas e a reza constante nos lábios. Mas o medo crescia e as noites pareciam mais longas e escuras. Seu Miguel, um velho vaqueiro que vivia na fazenda próxima à cidade, também ouviu a história e decidiu tomar providências. Essa coisa está querendo nos apavorar, mas eu não vou me render. Tem que ter um jeito de acabar com essa assombração, disse ele enquanto afiava seu facão. Na noite seguinte foi à casa de seu Miguel que a Suindara escolheu para piar. Ele estava preparado com sua espingarda em mãos e o facão afiado na cintura. Quando ouviu o piar, ele murmurou: Venha, coisa ruim, vou te enfrentar. O vento começou a soprar e a escuridão parecia ainda mais densa. De repente, ouviu-se um bater de asas pesado, seguido de um cheiro insuportável de carne podre. A criatura estava perto. Ela começou a bater na porta, imitando a voz de Dona Zefinha, a falecida esposa de seu Miguel. Miguel, me deixa entrar, tô com frio. A voz gemia do lado de fora. Seu Miguel, com o coração batendo forte, gritou: Tu não és Zefinha? Sai daqui, coisa ruim. A criatura riu, uma gargalhada que fez as janelas tremerem. Então, com uma força descomunal, começou a tentar arrombar a porta. Seu Miguel atirou pela janela, mas não ouviu nenhum som de impacto. Essa peste não é desse mundo, murmurou, começando a suar frio. Ele rezava, segurando o terço de sua falecida esposa, quando a porta começou a ceder. Sabendo que não tinha outra escolha, seu Miguel fez um último apelo: Nosso Senhor Jesus Cristo, me proteja dessa assombração. De repente, uma luz forte iluminou a sala e a criatura soltou um grito de dor, recuando. A Suindara voou, fugindo do local, e o cheiro pútrido desapareceu. Seu Miguel caiu de joelhos, ainda tremendo, mas agradecido por ter sobrevivido. No dia seguinte, ele contou a todos o que aconteceu. Essa coisa não gosta de luz. Acho que a única coisa que a espanta é a fé e a luz divina, a que me salvou.
A partir de então, o povo de Amargosa se uniu. Colocaram velas e lamparinas nas janelas e passaram a rezar juntos, todas as noites. O medo ainda estava presente, mas agora havia esperança. E embora a criatura continuasse a rondar o sertão, em Amargosa ela nunca mais encontrou uma casa aberta para entrar. E sempre que a Suindara piava, o povo sabia que era hora de reforçar a fé, porque nas noites sem lua, a escuridão ainda escondia perigos que ninguém ousava enfrentar sozinho. Meses se passaram e a paz temporária que havia se instalado em Amargosa se desfez, quando os relatos de uma nova série de ataques começaram a vir da cidade vizinha, de Ubaíra. Dessa vez, a criatura sinistra que aterrorizava Amargosa mudou suas estratégias. Agora os alvos eram os desavisados, que voltavam tarde dos bares, depois de uma noite de cachaça e prosa. Aos poucos, os desaparecimentos começaram a se acumular, e o povo de Ubaíra sentiu o peso do medo crescente. O burburinho começou na feira, como sempre. "Já soube, maninha?" perguntou Dona Carminda, a sua vizinha, enquanto colocava os quiabos na sacola. "Dizem que seu João da bodega sumiu faz 3 dias. Foi visto pela última vez no boteco do Zeca, e ninguém sabe onde foi parar." Dona Gertrudes, sempre atenta às novidades, se aproximou e completou: "E não foi só ele não. A filha de Dona Zumira também sumiu. A menina foi na casa de uma amiga e nunca mais voltou." O medo começou a se espalhar por Ubaíra, como fogo em mato seco. Quem podia evitava sair à noite. As portas e janelas eram trancadas com mais cuidado, e os homens começaram a andar armados, ainda que não soubessem contra o que exatamente estavam se defendendo. Seu Eustáquio, o dono do armazém, foi o primeiro a notar algo estranho na noite. "Não é de Deus, não", ele murmurou para si mesmo, enquanto trancava a loja. Nos últimos dias havia notado que a Suindara começara a piar perto de sua casa. Ele não acreditava em lendas, mas as coincidências eram suficientes para deixá-lo nervoso. Uma noite, depois de fechar o armazém, decidiu tomar uma pinga no boteco antes de voltar para casa. No caminho de volta, as ruas de Ubaíra estavam desertas. As únicas luzes eram as dos lampiões nas portas das casas, pois a lua estava encoberta por nuvens pesadas. Seu Eustáquio caminhava rápido, sentindo um frio na espinha que não conseguia explicar. Foi então que ele ouviu ao longe um som que lhe gelou o sangue: o piar da Suindara. "Não me diga que aquela ave desgraçada veio atrás de mim", ele murmurou, acelerando o passo. O coração batia acelerado e a cachaça já parecia ter evaporado do sangue. De repente, um bater de asas pesado e um cheiro pútrido o cercaram. Seu Eustáquio parou no meio da rua, o suor escorrendo pelo rosto. Ele sabia, no fundo, que não estava sozinho. "Quem tá aí?" ele gritou, tentando parecer bravo, mas a voz tremia. Do nada, um vulto negro cruzou o céu e pousou na frente dele. As asas enormes da criatura se abriram, revelando um ser assustador que estava por baixo. Era a mesma figura que tinha aterrorizado Amargosa. Um humanoide com garras afiadas e olhos que brilhavam no escuro. Antes que seu Eustáquio pudesse reagir, a criatura saltou uma gargalhada que ecoou pelas ruas vazias. Seu Eustáquio tentou correr, mas suas pernas pareciam feitas de chumbo. A criatura avançou sobre ele com uma velocidade desumana, agarrando-o pelos ombros e levantando-o do chão, como se fosse um saco de farinha. Seu Eustáquio gritou. Mas sua voz foi engolida pela noite. No dia seguinte, só restaram marcas de garras no chão,
um rastro de sangue que levava até a beira do rio. Com o desaparecimento de seu Eustáquio, a cidade de Ubaíra entrou em pânico. Ninguém mais se atrevia a sair depois que o sol se punha. Os bares e bodegas começaram a fechar mais cedo, e os homens se reuniam em grupos para tentar entender o que estava acontecendo. Seu Geraldo, o líder da comunidade, convocou uma reunião na igreja. Temos que dar um jeito nisso. Não é possível que uma assombração dessa vá nos tocar o terror assim, e a gente fique só rezando, disse ele batendo os punhos na mesa. Dona Francisca, que sempre fora muito religiosa, murmurou: tem que chamar o padre, seu Geraldo. Isso é coisa do tinhoso. Só a força divina pode espantar. Mas seu Geraldo balançou a cabeça. Não vai ser só rezar que vai resolver, não. Precisa de coragem e ação. Precisamos descobrir onde essa coisa se esconde durante o dia. Os homens de Ubaíra decidiram manter patrulhas noturnas para tentar pegar a criatura. Armados com facões e espingardas e a coragem que a cachaça dá, começaram a vigiar as ruas, mas sempre em grupos. Ninguém era tolo o suficiente para enfrentar a coisa sozinho. Na terceira noite de patrulha, seu Zé Pedro e Toinho, um jovem valente da cidade, estavam caminhando pela rua principal, quando ouviram o piar da Soindara. Lá veio coisa ruim, murmurou Toinho, segurando firme o cabo do facão. Fique esperto, rapaz, respondeu seu Zé Pedro, mirando a espingarda na direção do som. De repente, o som das asas cortou o ar, e a criatura apareceu planando sobre eles como um pesadelo vivo. Toinho gritou e desferiu um golpe com o facão, mas a criatura foi rápida demais. Com um movimento ágil, agarrou o jovem e o ergueu do chão. Atira, seu Zé, atira! Toinho berrava, tentando se livrar das garras. Seu Zé Pedro, com a mão trêmula, mirou e atirou, mas o tiro apenas fez a criatura soltar um rugido de fúria. Com um movimento rápido, lançou Toinho longe, fazendo-o bater com força no chão. A criatura então se virou para seu Zé Pedro, que, vendo a morte nos olhos, recuou, mas antes que a assombração pudesse atacá-lo, um clarão iluminou o céu. A lua, até então encoberta, surgiu de repente, e a criatura soltou um grito de dor, recuando para a escuridão. Toinho, com o corpo dolorido, conseguiu se arrastar até seu Zé Pedro, ambos tremendo. O que foi isso? Toinho conseguiu balbuciar. Não sei, mas parece que a luz da lua feriu aquela coisa, respondeu seu Zé Pedro, ainda com o coração disparado. Quando amanheceu, a notícia se espalhou como fogo. O povo de Ubaíra começou a entender que, assim como em Amargosa, a luz era a única defesa. Mas a criatura era esperta e continuava a rondar, sempre em noites sem lua. As patrulhas continuaram, mas agora sempre com lanternas e lampiões em mãos. Cada noite era uma batalha contra o medo, e embora a criatura ainda assombrasse Ubaíra, o povo começou a se sentir um pouco mais seguro, sabendo que a luz de alguma forma conseguia manter a escuridão à distância. E assim, enquanto a criatura continuava sua caçada, Ubaíra resistia, unida pela coragem e pela fé, na esperança de que um dia o ser fosse derrotado de uma vez por todas. Com o tempo, a criatura que tanto aterrorizou Ubaíra desapareceu, como que dissolvida na própria escuridão que a envolvia. As noites antes marcadas pelo medo voltaram a ser tranquilas, e a rotina da cidade retornou seu curso. Os homens voltaram a frequentar os bares, as conversas na praça recomeçaram, e o povo, aliviado, agradeceu pela calmaria. Mas como acontece em todas as histórias de terror, o temor nunca desaparece por completo. A lembrança da criatura continuava a pairar, como uma sombra nas mentes dos mais antigos, que sabiam que a paz era frágil. Mesmo com o passar dos anos, ninguém ousava falar sobre a criatura em voz alta. Como se ao mencionar seu nome,
pudessem chamar de volta o horror que viveram. E assim, o povo de Ubaíra nunca mais viu a assombração, mas todos sabiam que ela poderia surgir novamente em uma cidade qualquer do sertão, sempre à espreita, sempre esperando o momento certo para atacar os desavisados, aqueles que se esquecem das noites de terror que assolaram Ubaíra. Os velhos da cidade, em suas rodas de conversa, ainda sussurravam sobre a criatura em noites sem lua, avisando os mais jovens para que nunca subestimassem o que não entendiam. E assim a lenda da criatura de Amargosa de Ubaíra viveu, passando de geração em geração, como um lembrete sombrio de que no sertão nem tudo que desaparece está realmente acabado. Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. Você que vem até aqui e ainda não é um inscrito, considere a possibilidade de se tornar um. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. E até a próxima, com mais Causos Nordestinos.